Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de número 8 do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. A ideia aqui é sempre a gente, como estudante, estudar mais um texto do nosso querido livro do Chico Xavier, Estrelas no Chão. E a partir disso, estudando, fazendo reflexões, comentando e cada um colocando, seus pontos de vistas e também as experiências que já passamos e tentar ligar com o ensinamento do texto de hoje. Sejam bem-vindos, Babi, Ser Espírita. Boa tarde. Boa tarde, Aloísio. Seja bem-vindo. Boa tarde, sociólogo Luiz Carlos, eu acho, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Dirce, seja bem-vinda. Vamos esperando aqui o pessoal entrando. Mais um pouquinho. Hoje é o texto número 8. O nome dele é Cartão Sem Selo. Deixa eu escrever, não é selo de estampa, viu? É selo do verbo ser. Vou até escrever aqui porque a gente fala rápido, né? Não percebe. Prontinho, fixado. E daí aqui vamos num texto. Hoje é um poema, não é curtinho que nem ontem, mas o engraçado é que a gente descobre que sempre tem que estudar alguma coisa, né? Porque sempre me vem algumas ideias, né, do que trazer para a gente compreender melhor. E eu acabo, às vezes, vendo alguns detalhes e algumas palavras e quero entender, né, o porquê disso, porque esse livro ele tem textos tão ricos que toda palavra que é colocada aqui, ela tem um motivo de estar. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu não entendi, né? É uma palavra que para mim eu não entendi completamente o sentido, eu vou atrás, aí eu compartilho com vocês. E vocês veem também se faz sentido. E a gente sempre acaba aprendendo mais, não é mesmo? Bom, vamos lá. Eu acho que dá para ler mais de uma vez, tá? Hoje. E a gente vai seguindo. Texto, então, poesia. Cartão sem selo. Caro irmão que tenho à vista, de crença profunda e honesta, usa os dons que Deus te empresta, no bem da própria conquista. Passa o teu campo em revista, ampara a planta que presta, e foge à mundana festa, que dilacera e contrista. Impávido e grande arrosta, o mal que de mesa posta, na terra é senhor robusto. Há muita fé nobre e vasta, que além túmulo se arrasta, tremendo a cair de susto. Essa poesia de Alfredo Nora. Então, eu vou ler um pouquinho em partes, colocar também o que eu refleti, o que eu pensei, passar para vocês, né, compartilhar. Enquanto isso, vocês vão pensando também, tá bom? Eu acho que vale a pena a gente ir aos pouquinhos, porque eu acabei estudando mesmo por sequência aqui dos pontos, né? Então, acho que vale a pena. Vamos lá, então. Então, é o cartão, né? Ele começa, caro irmão que tenho à vista, né? Aquele irmão que de crença profunda e honesta, que tá com a fé em Deus, né? Que quer, que já tem sua fé muito firme, já no nosso Pai e em nosso Senhor Jesus. Então, ele já tem isso dentro de si, né? Já tem essa transformação. Usa os dons que Deus te empresta no bem da própria conquista. E aí eu fiquei pensando, né? Os dons que Deus te empresta. O que são esses dons, né? Será que tem algum significado maior para esses dons ou simplesmente está falando dons por ser uma palavra comum? E aí eu descobri que não. Olha só.
Quando a gente pega e olha a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é aquela carta que fala do amor, o capítulo 12 dela da Bíblia fala do amor, você vai atrás no 11, ele fala dos dons que Deus nos dá, os dons espirituais. E aí eu descobri, né, que são 9 dons. Escutem só que eu vou colar aqui, porque são muitos, né? É o dom da sabedoria, do conhecimento, do discernimento dos espíritos, da fé, da cura, da operação de milagres, da profecia, da variedade de línguas e da interpretação dos povos. Então, esses 9 dons, São Paulo, né, nosso Paulo de Tarso, ele discorre nessa carta, fala que são dons que Deus dá a todas as criaturas, porém, como a gente já sabe, né, cada um está num grau de evolução, mas todos nós somos capazes desse dom. Ele começa primeiro fazendo uma analogia ao nosso corpo, que tem diferentes membros, diferentes órgãos, e que cada um tem a sua importância. E aí ele chega até o ponto de falar das pessoas, que são pessoas, né? As pessoas diferentes. E quando a gente pensa numa sociedade, cada um tem a sua importância, e a partir desses dons, né, desenvolvidos por um, que acabam auxiliando outros que já não têm dons tão desenvolvidos nesse quesito e vice-versa. E então a sociedade ela se forma como um todo, e aí a gente caminha, né, para a evolução do nosso mundo como um todo. Continuando, lembrei dos dons, aí eu lembrei também da parábola dos talentos. Não sei se vocês lembram bem da parábola dos talentos. Ontem até numa live, acho que o Anderson estava falando, citou por cima, mas eu vou relembrar vocês, que eu lembrava mais ou menos, aí eu fui pesquisar, tá bom? Tinha um homem, né, um homem muito rico, que ele ia viajar para outro lugar, ele ia viajar, ele ia partir para outro país. Ele juntou, então, os seus servos, 3 servos, e aí ele precisava, né, como ele ia viajar, ele ia cuidar dos seus dons, né? Lembrando que Jesus sempre fala, né, por são figuras assim, muitas vezes não dá para entender ao pé da letra, mas vamos entender os dons como coisas aqui, né, para a gente interpretar. Então aí ele foi e deu seus talentos para os servos dele, de acordo com o que ele julgava a capacidade de cada um, olha só. Então, para o primeiro servo, ele foi lá e deu 5 talentos. Falou para cuidar, né? Enquanto ele ia viajar. Para o segundo servo, ele foi lá e deu 2 talentos. E para o terceiro servo, ele deu 1 talento só. E aí ele foi viajar. Beleza. Ficou um tempo fora, tal. O que aconteceu? O primeiro servo que tinha 5 talentos, ele foi lá, negociou os talentos dele e conseguiu mais 5. Então, ele ficou com 10 talentos. O segundo servo pegou esses 2 talentos que o Senhor tinha dado e também conseguiu negociar e conseguiu mais 2 talentos, ficou com 4. O terceiro servo, o que ele fez? Ele fez uma cova e ele escondeu o talento dele. Ou seja, ele continuou ficando com 1 talento. O Senhor voltou de viagem, foi falar junto com os servos e ver o que tinha acontecido, né? E aí, o primeiro servo, ele falou, olha, eu negociei, consegui mais 5, estou agora com 10. Bom servo, você é um bom servo, eu vi que eu te dei muito, te dei pouco, na verdade, você foi fiel com esse pouco que teve, então eu vou te confiar no muito, eu vou te dar mais, então, já que você, né, está disposto a negociar, a desenvolver esses talentos. O segundo servo, a mesma coisa, foi lá, ó, tinha 2, consegui negociar mais 2, consegui 4 talentos. Muito bom, servo, parabéns, eu te confiei com pouco, né, você foi fiel nesse pouco, então vou te dar com muito. E aí o último servo, o que aconteceu? Ele falou, olha, senhor, na verdade eu fiquei sabendo que você é uma pessoa muito severa e que você ceifa onde você não semeia, que significa, né? Você mata aquilo que você não plantou, você não é uma pessoa que eu me senti segura, eu fiquei com medo. E aí eu fiquei com esse medo, e o que eu fiz? Eu escondi.
E aí o Senhor ficou furioso e falou: não, você é um mau servo, porque você não desenvolveu o seu talento. E aí, né, condenou ele ao choro e ranger de dentes, né, como muitas parábolas da Bíblia acabam falando. Então a gente fica pensando o que que é, né, esse servo e o que que ele fez com os dons, o que que ele pode, né, o que que a gente liga com a gente. Aí segura os dons, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí passa o teu campo em revista, ampara a planta que presta. Então, nesse caso, né, planta que presta, eu pensei nas coisas boas, né? O quê? Desenvolver aquilo que a gente planta de bom. Nesse caso, desenvolver nossos dons, né, nossos talentos. Então, e foge a mundana festa que dilacere e contrista entristece. Eu não sabia. Então, né, muitas vezes a gente foge do nosso propósito, né? De repente tem a resposta na nossa cara e a gente não percebe, a gente se perde em outras coisas. Terceira parte. Impávido e grande, arrosta. Então, falando impávido e grande arrosta, do tipo, enfrenta o seu medo, enfrenta qualquer medo que tenha, que vem muito com a relação lá do de ontem, anteontem, não, anteontem, acho que foi não temas. Não tem que temer, porque o mal de mesa posta na terra é senhor robusto. O que significa isso, né? O meu ver, que estou estudando também, tá? Se a mesma coisa de ontem que eu falei para vocês, ou se não fizer sentido, fala aí, fala, olha, fala, não, fala besteira, acho que não, acho que é outra coisa, tá bom? Fiquem à vontade. E eu lembrei muito do planeta que a gente está, né? Hoje a Terra é um planeta de provas e expiações, que é o quê? Qual que é o conceito? O mal ele predomina sobre o bem. Então, lembrando só conceito, né? Nós temos 5 classes de mundos. Primeiro, os mundos primitivos, que é o mundo que não tem tantos espíritos. Os espíritos, na sua fase inicial, estão lá, ainda estão muito ignorantes, não tem a questão do senso moral, ainda não sabem muito o que fazem. E aí o mal predomina geral, não tem, né? Não, na verdade não há mal, eu falei besteira. Ele tem a ignorância como fundo, tá? Segundo mundo, que é o que a gente está hoje, que é mundos e expiações, provas e expiações. Não, o mal tem o bem, tem o mal, mas ainda o mal predomina sobre o bem, que é o caso aqui do texto, que ele falou que na terra o mal é senhor robusto. Então, nós ainda estamos nessa condição do mal predominando sobre o bem. Aí tem o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração, que é para onde, né, nós estamos caminhando. Quem pesquisa, lê aí alguma coisa de conteúdo espírita já ouviu falar, nossa transição planetária, que é um processo, né? Hoje estamos nessa transição, ou seja, vai virar a chave até o momento que o bem vai predominar sobre o mal. E aí a gente vai ter o nosso mundo de regeneração. Vão ter expiações pesadas, como temos agora em provas e expiações? Talvez não. Vão ter provas, algumas sim, mas não vai ser a predominância do mal, vai ser a predominância do bem, né? Então, há uma evolução em tudo isso. E aí, por quarto, vem os mundos ditosos e em seguida os mundos celestes, que aí é só a predominância do bem. Que um dia, né, todos chegaremos lá, todos os mundos estão capazes de chegar lá, e eu acho que é o mais importante de todos esses dons que a gente falou, todo mundo é capaz de chegar, de ter desenvolvido todos os dons e de também se evoluir. Claro que hoje cada um está num patamar dessa evolução, dependendo do que a gente está falando, né? Dos temas, sentimentos e tudo mais que a gente tem, mas todo mundo é capaz. Por isso, né, que a gente lembra que Deus é soberanamente justo e bom, então há essa possibilidade. E aí eu até lembrei da questão, deixa eu terminar aqui rapidinho. Último ponto. Há muita fé nobre e vasta, que além túmulo se arrasta, tremendo a cair de susto. Então, né, quando a gente pensa na oportunidade que a gente está aqui, né, fechando aqui a poesia, a oportunidade que a gente está aqui na Terra, né, o progresso, ele só ocorre, o nosso progresso só ocorre pela nossa reencarnação.
Então, a vida material, ela é uma prova que a gente tem que suportar várias e várias vezes, né? Até que tenhamos alcançado a perfeição absoluta. E também, além da nossa própria evolução moral, a gente lembrar, né, que a nossa parte aqui na Terra, através dos nossos dons e do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral, também contribui com a evolução moral do planeta como um todo. Então, nós estamos cumprindo a nossa parte, né, na obra da criação. Então, nós fazemos parte desse planeta, nós temos que ser responsáveis em relação a isso, em relação aos nossos dons, e ser menos como, né, aquele servo que fez a cova, por medo ele se escondeu, né? E quantos de nós, muitas vezes, né, até esses últimos tempos está tendo uma live da Carol, Meninas Espíritas, sobre espiritismo da arte, e ela estava falando hoje exatamente sobre esses dons. Então, esses dons, eles nos servem para conectar com Deus. A gente tem que utilizar, né? Ela está falando mais dos dons artísticos, mas nesse caso aqui que eu falei, cabe-se qualquer dom que você tenha, qualquer habilidade que você tenha mais desenvolvida, tudo que você puder compartilhar, compartilhar, ajudar no intuito do bem, vai fazer bem. Você fazer que nem o servo e acabar, né, cavando uma cova e escondendo no buraco, você não está fazendo nada, né? E muitas vezes a gente faz por medo, a gente é muito influenciado por que as outras pessoas acham, o que elas pensam, o que elas vão julgar, e às vezes por medo a gente acaba não seguindo. E muitas vezes, né, a gente encontra do nosso caminho pessoas que desanimam, que também por elas não ter coragem, às vezes, de seguir alguma coisa, elas acabam desanimando, elas estão em outro momento da vida delas, isso é problema delas, mas acabam desanimando quem está disposto a fazer alguma coisa legal, né, teve alguma ideia legal, assim também como a gente tem pessoas, né, aqui, por exemplo, eu tenho aqui no canal o Aloísio, no Reflexões da Tarde, que desde o início incentivou eu, está incentivando a Babi a fazer as lives, a continuar fazendo isso, né, divulgar a doutrina espírita, explicar um pouquinho mais, estudar junto, que é tão legal. Então, são esses grandes incentivadores. Às vezes a gente acaba, né, olhando para as coisas aqui, materiais, os problemas que a gente tem aqui nesse mundo, que a gente está passando hoje, política, pandemia e tudo mais, e esquece, né, igual o cartão aqui, né, a poesia, amparar a planta que presta, olhar o que tem de bom, olhar o que te incentiva, o que você pode fazer, né, para bem para você, para bem para o próximo, né? Será que a gente não consegue fazer mais? Então eu acabei pensando nessa reflexão. Vou dar espaço agora para vocês, tá bom? Deixa eu ler os comentários. Espero que tenha sido claro, né? Acho que falei tudo, acabei estudando bastante. E vou abrir aqui para vocês. Deixa eu subir aqui os comentários. WR Mototáxi entrou, seja bem-vindo, Jorge. Bem-vindo, Jorge. Mais uma tarde. Aloísio, muito interessante essa relação que você está fazendo com o texto. É muito bom esses textos desse livro, a gente consegue ir além, né, no estudo e pesquisar mais e você consegue muito conteúdo assim através deles, são muito ricos. Cada dia que passa eu fico mais impressionada como a gente consegue relacionar com coisas, né, que são ditas, né, dentro da doutrina espírita, que estão aqui escritas de alguma forma que a gente consegue desenvolver. Olha a riqueza. E eu com ele aqui em casa, estava com o livro aqui encostado em casa sem saber da riqueza desse livro. Olha que presente, né, que todos nós ganhamos. A Melina Pimenta entrou. Boa tarde, seja bem-vinda. Diogo Espírita. Boa tarde, Diogo, bem-vindo. Thaís, também, boa tarde. A Babi, Diogo fez joinha, está concordando comigo. A Babi, a arte vai muito mais além do que nós pensamos. A arte é a conexão com a nossa força interior, com Deus e com a espiritualidade. Sim, e faz um bem, não faz só bem, né, para quem
está praticando, para quem está tentando desenvolver, como também para quem escuta, né? Pelo menos lá na casa espírita que eu frequento, todas as sextas, acho que era uma vez por mês que tinha um grupo de coral, era o melhor momento que tinha, assim, enchia o salão, algumas outras sextas não enchia tanto, né? Mas essa que tinha o coral, todo mundo quer ver, todo mundo quer ouvir, e é uma energia tão gostosa, né? Que quem recebe, a gente consegue fazer um bem pra gente e também doar ao mesmo tempo, né? É uma inspiração mesmo que a gente tem junto com a espiritualidade e somos muito gratos, né? Às pessoas que desenvolvem e também a gente tentar, né? Buscar na gente. Aloísio, somos todos um ajudando o outro a se ajudar também. Sim, sim, a partir do momento que a gente vê isso, né, que a gente, como que a gente se ajuda ajudando o outro e como isso também a gente pode contribuir para o todo. Às vezes uma coisinha boba, né, uma palavrinha de incentivo, muitas vezes no momento difícil, um abraço, eu tô aqui com você, pode contar comigo, né? Às vezes a pessoa nem precisa falar nada, mas um abraço que você dá, só de você, né, estar lá para a pessoa, escutar, perguntar se está tudo bem, né, com ela. E a gente não vive sozinho, né? Não consegue evoluir sozinho. E ninguém quer ficar que nem o servo, né? Ninguém quer ficar parado, inerte, sem evolução. Porque uma hora a gente vai ser forçado a ter essa evolução. A gente vai aprender em relação a isso. Então, que esse despertar da nossa consciência venha o quanto antes, né? E aí a gente tá aqui nesse meio, tá pelos canais do Instagram, tem tanta live bacana por aí e tentando ajudar, né, todo mundo a conseguir ver isso também. É muito bom, porque quando a gente pensa nos mundos, né? Eu tô com planetas, só falando mundos. Quando a gente pensa nos mundos de regeneração, essa evolução moral já vai estar dentro da consciência de cada um. Então, se o planeta, se a Terra está nesse momento de transição planetária para chegar no mundo de regeneração, logo, logo aí, a gente vai ter que ter o despertar da consciência em algum momento. E eu acredito, né, que esse momento também da gente de isolamento, de questionamento de tantas coisas, às vezes, que nem passava pela nossa cabeça, a gente se sente triste, se sente ansioso, começa a repensar como lida com sentimentos, e tudo isso é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente se transformar. Então a gente tem que sempre agradecer, né, tudo o que está acontecendo. Tem muita gente sem paciência, com muita expectativa, mas calma, né? Cada coisa no seu tempo, não no tempo de Deus, não no nosso. Sociólogo, é chegado o momento de todos aceitarem que somos seres espirituais. Sim, eu acho que a revelação das coisas ela vem aos poucos, né? O entendimento. E hoje a gente vê a ciência indo para esse caminho, né? A partir do momento que nós temos universidades reconhecendo que o magnetismo, o passe é uma maneira de tratamento, porque tem a questão, né, da energia, do magnetismo, dos fluidos, o que quer que seja, né? Não sei qual termo que utilizaram lá, mas a partir do momento que se percebe que tem uma ação, né? E a gente quem começou, quem não nasceu no meio espírita, né? Eu não nasci, e você começa a ir numa casa, num centro espírita e começa a receber um passe e se sentir bem quando abrimos o coração. Então, quando nós vamos abertos a receber essa ajuda e a gente se sente bem, e aí a gente começa a entender que tem algo maior, né? Então é um despertar aos poucos, que vai do tempo de cada um, né? Vai esse momento. E, e esse é o caminho, né? Se a gente vê, há muitas, há muitas há muita literatura para a gente se basear, há muitas vivências aqui, e hoje é cada vez mais a ciência indo nessa direção também. Deixou de ser só uma crença, né? Como digo, lembrando, né? O espiritismo, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Então é tudo raciocinado, tudo tem que ter um motivo, né? E tem uma relação. Então não é simplesmente crer por crer. Somos seres espirituais, temos aquela crença, os rituais e vamos assim.
Não, é uma coisa que força o nosso raciocínio, né? Isso que eu gosto tanto da doutrina. Isso que sempre me chamou a atenção, né? Para buscar cada vez mais o entendimento, porque faz sentido. Ai, os comentários, quase foi. Aloísio, parabéns, viu? Você está crescendo bastante nos estudos, assim como todos. Gratidão. Né, eu sou só, olha, eu só tô aqui, eu leio, aí eu busco as coisas e venho as ideias, e aí eu compartilho com vocês. O estudo é nosso, tá? A gente está compartilhando esse conhecimento, é mérito de todos nós, e principalmente, né, da espiritualidade que nos ampara tanto. E, e eu acho que é uma mensagem que a gente tem que transmitir, e eu me surpreendo cada vez mais quando a gente começa a ler esses textos e buscar relações, e sai um conteúdo maravilhoso, né, para todo mundo aprender, todo mundo refletir. Olha, muito bom. Diogo, perfeito, minha amiga. Em todos há esse potencial do bem, da educação dos poderes celestes, que auxiliam no desenvolvimento um dos outros. Sim, sim. Babi, me lembrei agora de um momento em que na casa espírita onde frequento, um grupo de vovozinhas cantando a música de São Francisco de Assis. Muito lindo. O meu também, eu lembro da casa espírita, e são todos senhorzinhos, são muito fofos. Gente, é uma coisa linda, é uma coisa linda o grupo de coral lá. Nossa, é muito bom. E, e é uma coisa muito boa, né, que a gente sente. E traz um conforto para o nosso coração, né? Esses dias mesmo a casa que eu frequento, que tá tendo lives e tudo mais, eles colocaram no vídeo de encerramento do aniversário da casa, colocaram um momento que eles filmaram, né, um tempo atrás, esses senhores cantando no coral. É tão lindo, tão bom, né, a gente ter isso com a gente. Maria do 994 entrou, seja bem-vinda. A Dirce, verdade, muitas vezes um abraço é o que a pessoa precisa. Sim, às vezes na gratidão sempre. Às vezes a gente precisa só de um abraço, né? Só de um tô aqui, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Às vezes a gente nem tem muito o que falar, né? E só presença, estando junto, tá ótimo. Muito bom, Diogo, muito bom esse abraço entre razão e sentimentos. Sim, sim. Muito legal, né, gente? Deixa eu ver o horário. Nossa, já foi bastante hoje. Bom, pessoal, nossa, eu levantei aqui os comentários. Pronto. E eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez no dia de hoje. Contamos com vocês amanhã, tá? 4h30 da tarde. Por motivo de faxina, eu não faço a minha live às 1h30, tem que limpar a casa, né? E, e 4h30 da tarde eu tô aí com vocês. Quem tiver um tempinho aí querer ver ao vivo, vamos juntos, tá bom? Gratidão e fiquem com Deus. Tchau, tchau.